Diferente, evidente, eloquente, GLS, LGBT, LGBTQI, LGBTQIA, mais, plus, sim, mais o que vier. O diferente se mostrou de repente evidente, por vezes eloquente, outras transparente. Aceite. Você não entende? Ah, o ser humano é muito mais do que um ou a. Bem-vindos ao programa Ofício Saúde Mental e continuamos em nossa jornada para a promoção de uma mente saudável e uma sociedade também saudável. Se inscreva no canal e acione as notificações. Aqui temos uma enorme fonte de saúde mental. Há um mundo que se vislumbra hoje aos nossos olhos. Não porque seja novo, afinal, ele sempre existiu. Um mundo do diferente e com muita dor, mas também garra, força e com a certeza de que tem seu lugar na sociedade como todos, se colocou diante de nós. Temos a necessidade de nomear as coisas, e esse mundo a que me refiro recebe o nome de um conjunto de letras que até parece um código secreto. Saindo da codificação, vamos percorrer o universo de seres humanos, estranhos a muitos, o universo da transexualidade. E quem vai nos guiar nesse percurso é Rafaela Beraldo Moder. Rafaela é psicóloga clínica, além de ter graduação em Letras e Direito. É pós-graduada em Psicopedagogia Institucional e possui também formação em Educação à Distância. Ela foi coordenadora de Direitos Humanos do município de Araraquara de setembro de 2019 até março de 2020. Atualmente, ela atua como psicóloga em consultório e é diretora-geral da Escola de Governo do município de Araraquara. Ela faz parte da Articulação Nacional de Psicólogos Trans, ANP Trans. Rafaela, seja muito bem-vinda ao nosso programa Ofício Saúde Mental. Obrigada, Paulo. Obrigada pelo convite, né? Pelo carinho. Aproveitar aqui e dizer que Paulo foi meu professor na faculdade de psicologia, né? Um professor muito querido e me surpreendeu com o convite, né? Depois de um certo tempo, a gente fica feliz. E é feliz também por ver o que a profissão como psicóloga, né? O que ela pôde me trazer enquanto ser humano, inclusive o processo de transição de gênero, né? Foi através, talvez, a faculdade de psicologia também me ajudou e contribuiu nesse processo. Acho que é isso. Mas obrigada, Paulo. Obrigada mesmo. Que bom, seja muito bem-vinda. Ô, Rafaela, eu deixei para você explicar, falar um pouco sobre a sigla, né? LGBTQIA+. Conta para a gente um pouquinho a história e o significado dessas letras para a gente poder definir melhor a nossa conversa. Tá. Bom, a história é bem longa, se a gente for falar de tudo, mas assim, basicamente o movimento LGBT começa nos Estados Unidos, né? E aí de lá para cá também no Brasil várias ações são feitas. Inicialmente na década de 70, 80, existiam os espaços que eram GLS, né? Gays, lésbicas e simpatizantes. E esses simpatizantes sempre foi uma questão. Com o passar do tempo, se mudou para o termo LGBT só, lésbicas, gays, bissexuais e transexuais e travestis, né? O T seria o que onde eu me encontro. E aí a gente tem a divisão nessa sigla, a gente vai pensar na questão da identidade de gênero, que é o gênero com o qual eu me identifico, ou
não me identifico com nenhum, né? E a orientação sexual, que ela pode ser heterossexual, homoafetiva, né, quando eu me interesso por pessoas do mesmo sexo ou gênero que eu. E depois os bissexuais, pansexuais, polissexuais, são pessoas que têm uma diversidade enorme de possibilidades em relação a com quem se relacionam. Quando a gente fala em identidade de gênero, que é o tema acho que mais foco hoje, a gente está falando de como eu me percebo no mundo. E isso não tem a ver com a minha genitália, com o sexo biológico que colocam em mim. É lógico que a gente não pode partir muito para biologia só, né? Porque é um emaranhado de coisas. Mas, por exemplo, o cérebro de uma pessoa transgênera já foi identificado que existem algumas alterações, diferente de uma pessoa que é cisgênera. Cisgênera é quem se identifica com o sexo que foi designado ao nascimento, né? Então, LGBT, então, já falamos. QIA+. Q é queer. Queer é uma palavra em inglês que quer dizer estranho. Ela era usada como um xingamento, como o nosso viado, bicha ou coisa parecida, né? E, na verdade, virou um termo de orgulho, ser queer. E queer envolve ser uma multiplicidade de possibilidades. Seria aquele termo para tudo e, ao mesmo tempo, para nada. Talvez seja essa a caixinha que todos os seres humanos deveriam estar, né? Na caixinha de que nós somos apenas seres humanos, nos relacionamos com quem a gente quer, nos identificamos, nos vestimos e existimos como a gente quiser ser, e ponto. E não precisaríamos de todas essas letras. Mas, infelizmente, é necessário por conta de representatividade, por conta de conseguir direitos que já deveriam ser garantidos, pois somos todos cidadãos, estamos pagando impostos, né? Estamos aqui no Brasil, estamos debaixo da mesma Constituição e tudo mais. QIA+, o I é de intersexo. Intersexo são pessoas que biologicamente nascem com os dois sexos. É complicado essa questão. E aí eles podem ser pessoas que se identificam no gênero feminino, no gênero masculino, ou nenhum dos dois, ou com ambos, né? Como todo mundo. E a gente tem hoje, em São Paulo, inclusive, falando só sobre intersexo, que é interessante, saiu um protocolo de atendimento de bebês intersexo. Porque antigamente o que se fazia? Se o pênis da criança tinha menos de não sei quantos centímetros, transformava aquilo numa vagina, né? Fazia uma cirurgia, tal, tudo mais. Ou qualquer coisa diferente. Eu já atendi pessoas que descobriram na puberdade que eram intersexo. Eram pessoas que foram criadas como menino e que na puberdade descobriu, fazendo ultrassom, que tinha ovário, tinha útero internamente. E aí é uma questão. Então, nós somos só homem e mulher, só macho e fêmea, sendo que a própria condição biológica demonstra uma variabilidade muito maior. Da mesma forma, a orientação sexual ela é muito mais ampla, da mesma forma, a identidade de gênero ela é muito mais ampla. E acho importante também colocar que aqui ninguém está para exigir que você seja isso ou aquilo, né? Apenas que a gente tenha o direito de ser o que a gente quiser ser. Né? Ninguém está para fazer a cabeça de ninguém, né? A gente está simplesmente aqui discutindo e mostrando as possibilidades que existem na nossa sociedade, e que muitas vezes ficam escondidas, né? Acho que é isso. Então, é QI-A, o A é de assexual. Assexual é o que não é assexuado. Assexuado é diferente, né? Assexuado tem a ver lá com a questão das flores, né? Que não tenho... Nem lembro os nomes agora. Assexual são pessoas que não têm interesse no sexo, mas que têm interesse na afetividade. Então, não quer dizer que elas não vão namorar. Elas vão, mas elas não gostam de ter relações sexuais. Então, por isso, assexual. E o mais é a possibilidade múltipla que existem ainda de letras que a gente nem imagina, né? Dentro do T mesmo, a gente tem, por exemplo, mulheres trans e travestis, que é a mesma coisa. Antigamente se fazia uma diferenciação, mas não é. O travesti é um termo que hoje se usa de uma forma muito política. Ter genitália do que seria o macho ou da fêmea, pouco importa. O importante é como eu me identifico e como eu me expresso socialmente. No meu caso, eu sou uma mulher trans, gosto de usar essa denominação. Mas eu poderia falar que eu sou uma mulher travesti? Sim, também. Temos homens trans e temos as pessoas
não binárias, que não se identificam nem com gênero, nem com outro, e as pessoas fluidas, que brincam entre um e outro, né? E as agêneras, que estariam talvez ali no ar também, que não se identificam com gênero nenhum, não se reconhecem nem na figura masculina, nem na figura feminina. E lembrando que o gênero a binariedade, ela é também uma construção social, não é uma realidade de vida, tanto que eu estou aqui para provar que não funciona assim, né, gente? Tem muito mais amplitude. E é isso. E o mais? O mais são essas possibilidades infinitas que podem existir que a gente ainda nem sabe e que não tem representatividade. Ela pode, na verdade, tem esse livro aqui, já vou até falar dele. Ótimo. É o livro do psicólogo que eu faço terapia. Ele é a dissertação de mestrado dele. É o João Paulo Zerbinati e a orientadora dele foi a Maria Alves de Toledo Bruns. Chama Transidentidade. E aí é da ruptura patologizante à matiz da criatividade. E aí são várias possibilidades de cores. Não dá para a gente definir. O mais seria isso. Porque tanto a sexualidade humana como a identidade de gênero, ela é muito mais ampla e muito mais múltipla do que a gente pode imaginar. Então, por exemplo, você pode ser um homem heterossexual que se considera cisgênero, mas que gosta, por exemplo, de pintar as unhas, e está tudo bem. Então, será que você é cisgênero mesmo? As pessoas vão pensar que talvez não. Ele pinta as unhas, eu acho que ele tem alguma coisa de homoafetivo, hein? Tô achando. Ou a identidade de gênero não está muito bem definida. Não, gente, por que a gente tem que julgar as pessoas? Porque a gente não pode simplesmente ser e deixar o outro ser também, está tudo certo, né? Então, é isso, mas são essas possibilidades infinitas que a gente nem sabe ainda que existem, mas que devem existir. Muito importante essa questão do quanto que nós, seres humanos, somos diversos. E é nessa diversidade que eu acho que a gente tem que estar focando. Na sua vivência, Rafaela, como mulher trans, como você mesma disse, que gosta de se identificar, e nessa questão de identificação, só fazendo uma outra colocação, eu assisti uma palestra de um pesquisador francês, o Alain Gianni, não sei se você já viu alguma coisa dele. Não. E ele disse que ele recebeu uma verba do governo francês para fazer uma pesquisa sobre sexualidade, uma verba grande, uma pesquisa muito grande. Ele tinha que fazer uma pesquisa quantitativa. E o universo dele é um universo qualitativo. Então, tinha que classificar a questão masculino e feminino tradicional, né, no questionário. E ele colocou uma pergunta aberta e colocou assim: com o que você se identifica? Era a pergunta. Ele recebeu uma enormidade de títulos, se é que podemos dizer assim, de nomes, se é que podemos também dizer assim. E ele criou um esquema que a gente tem dentro de metodologia de pesquisa que se chama nuvem de palavras, onde o tamanho da palavra representa o quanto ela apareceu naquela pesquisa. E muito interessante como a coisa acontece. Mas desse universo todo, né, diverso, múltiplo, plus, né, seria você, como mulher trans, na sua vivência, nos espaços pessoal de trabalho, como é que você tem observado o movimento da transparência ao que sempre se ocultou, né? Essa questão de gênero, etc. Eu vou falar desse livro de novo, porque esse foi o primeiro livro que eu li sobre o tema, né? E tem uma frase aqui, eu sou psicóloga, terapeuta cognitivo comportamental também, mas quase fui psicanalista. Um pezinho no construtivismo também, né? Nos identificamos também, nisso. Mas no caso aqui ele vai falar do Winnicott. Na verdade é o Newman, que tem um guia sobre os textos do Winnicott, e aí fala sobre o self verdadeiro e o falso self. E que a gente fica com o verdadeiro self oculto
enquanto o ambiente não é propício para que o verdadeiro self venha à tona. E na verdade, ali ele está citando uma situação traumática, que faz com que o verdadeiro self se oculte e se crie um falso self para se proteger aquela pessoa. Uhum. E eu vejo justamente isso. Nós vivemos aí, enquanto sociedade, num ambiente extremamente castrador. Né? Eu tenho 49 anos, nasci em 72, e na época que eu nasci, numa cidade do interior, que você conhece muito bem, que é Matão, fui criada dos 8 aos 28, eu morei em Matão, que é uma cidadezinha de 70 mil habitantes, eu acho, 80, não sei. Sim, por aí. E muito católica e tal, e assim, muito repressora nessas questões relacionadas à sexualidade. Então, transgeneridade, pior ainda. E vivemos agora num momento histórico em que isso está mudando. Da mesma forma em que a gente teve uma mudança em relação às questões homoafetivas, hoje é muito mais tranquilo, você vê homoafetivos trabalhando em várias empresas, em cargos de liderança, em comerciais e por aí vai. Agora a gente está num momento em que a questão trans, o T da sigla, ele está vindo à tona, de várias formas. Teve aquela novela que foi reprisada recentemente da Globo, que tem um menino trans. A gente tem um comercial do Nescau, falando sobre a evolução de uma mulher trans e o canudinho, que durante todo o processo permanece ali, eles mudaram o canudinho agora para canudo de papel. Então, interessante também. Modelos trans participando, com a questão do corpo diverso, fala sobre a questão. E aí tem eu, né, gente? Tem eu, sendo a primeira mulher a ocupar um cargo de gestão na prefeitura, mulher trans, a ocupar um cargo de gestão na prefeitura de Araraquara. Nós tivemos também a primeira vereadora travesti, que é a Filipa Brunelli, aqui em Araraquara, eleita agora recentemente. Das candidaturas LGBTQIA+, as candidaturas T de travestis e transexuais foram as que tiveram maior sucesso. Acho que das 30 vereanças que foram conquistadas, 27 ou 28 são de pessoas transexuais. Então, a gente vê que é um momento em que nós estamos ganhando visibilidade. Existem projetos Transemprego, Transformadores, em São Paulo. Tem o Transcidadania, que é um projeto da Prefeitura de São Paulo. Aqui em Araraquara, a gente está com, dentro do orçamento participativo, o ambulatório trans. Então, a questão trans está vindo cada vez mais à tona. Atender pacientes trans em consultório é uma coisa que começa a ficar mais comum. Antigamente, eu imagino que não tinha, né? Eu sou recente, não sou formada há tanto tempo, mas eu hoje atendo, mas não exclusivamente, atendo também pessoas cisgêneras. O que eu vejo? Uma maior abertura. Preconceito? Sim, ele ainda existe. Ainda existe muito preconceito, principalmente pela questão religiosa. Né? Nada contra as religiões, né? Não tenho nada contra elas, mas entendo que existe uma mentalidade que exclui, que infelizmente nos coloca à margem, que é o lugar onde nós estivemos durante tanto tempo. Então, por exemplo, 90% das mulheres trans hoje no Brasil estão na prostituição. Apesar de toda essa evolução, 90% ainda está na prostituição. Por quê? Porque elas querem? Não. Porque é o único trabalho que lhes resta. É o trabalho que foi designado por essa sociedade extremamente patriarcal, machista, que coloca e objetifica os nossos corpos. Eu, sendo uma mulher trans, quando eu faço o meu perfil já como um feminino e tudo mais, a quantidade de homens que entraram em contato comigo, me considerando apenas um pedaço de carne, é enorme. E não são só as mulheres trans que sofrem isso, as mulheres cisgêneras também. Quando a gente fala de questões de relacionamento afetivo, também, tanto mulheres trans como mulheres cisgêneras têm tido muita dificuldade em conseguir se relacionar com os homens. No caso, eu sou uma mulher heterossexual, então me atraio pelo gênero oposto. Pelo menos é o que eu sei até hoje. Pode ser que amanhã alguma coisa mude, né? A gente está aí, seres mutantes. Eu sou uma prova de que é possível mudar sempre. Mudar de profissão, mudar de gênero, mudar de vida e de mais um monte de coisas. Então, eu vejo assim, que estamos em evolução, mas temos muito ainda que caminhar em termos de direitos, porque ainda estamos à margem. Recentemente, a gente teve, eu não sei se já teve ou vai ter, um evento da Damares, e não querendo entrar em política, mas é um evento realmente preocupante, em que ela coloca várias pessoas falando sobre a questão da ideologia de gênero, que na verdade nem existe isso.
E aí é uma fala com falas extremamente transfóbicas, com questões muito complicadas. Isso tudo, vivemos ao mesmo tempo um período muito nebuloso nesse sentido Sim. de governo, mas ao mesmo tempo, socialmente, a gente está caminhando para que as coisas melhorem. Mas assim, eu não vou ver uma criança trans tendo o atendimento adequado como deveria. Eu acho que isso vai demorar muito tempo. Provavelmente eu não vou estar aqui para ver isso, mas espero que sim. Falando em criança trans, Paulo, não sei se eu estou pulando as ordens das coisas. Acabei de receber, é um livro da Tamires Nunes. A Tamires é mãe de uma criança trans. Eu participei semana passada de uma mesa redonda na Uniceub de Brasília, com alunos de psicologia de outras áreas, junto com um colega meu de profissão e meu amigo pessoal, o Ernesto Nunes, que é um psicólogo e é um homem trans, falando sobre a questão das crianças trans. E esse livro, ela conta a história dela, o relato. Vale a pena estar olhando. Por quê? Quando a gente fala em criança trans... Ela conta a experiência dela. Ela conta a experiência dela do ponto de vista de mãe. De mãe, exato. Porque isso que eu ia falar. O que acontece com a criança trans? A transição não é apenas da criança, é da família. É a família que vai assumir, que vai atrás dos médicos, que vai atrás do que precisa, que vai brigar com a escola para conseguir que seja aceita, que vai brigar quando tem alguma situação de bullying, e por aí vai. Então, são as famílias que acabam transicionando muito mais do que a família de uma pessoa adulta. Não que as famílias de pessoas adultas também não têm questões. A Tamires, ela tem um grupo de pais e mães de crianças trans, ela é do Paraná, mas tem e eu já participei de um grupo que chama Mães pela Diversidade, que tem uma ala só de pessoas trans, que são pais e mães de pessoas trans, e assim, extremamente enriquecedor. Adorei participar. E são coisas que acho que são interessantes saber que existem. Por exemplo, nesse ANP Trans, que é a articulação que eu participo, a gente tem 80, 90 pessoas mais ou menos. Muitos estudantes de psicologia que são pessoas trans. Então, a gente está começando a conquistar a universidade, conseguindo terminar o ensino fundamental e médio para poder chegar numa universidade, coisa que antigamente não acontecia, né? E que ainda não acontece. E você toca num ponto, né? Eu estou dentro da psicologia há um tempo razoável, né? Eu digo que eu tenho mais de 30 anos de psicologia, apesar de não ter sido formado, mas eu estou dentro da psicologia desde a graduação. Eu indo para 28 anos de formado, ou 29, eu não vou fazer essa conta, mas dentro da psicologia, acho que todas as profissões, né, elas têm assim, as suas caixinhas. Como é que foi para você? Porque você passou por essa transformação já psicóloga. Sim, E a Articulação Nacional de Psicólogos Trans foi que me ajudou. O que eu fiz? A hora que eu decidi que eu ia, porque os meus pelos estavam ficando brancos e eu não ia ter como depilar a laser, meu cabelo podia cair, apesar de eu tomar finasterida, a minha pele já não estava ficando mais a mesma coisa. Eu falei, gente, ou é agora ou não vai ser. E aí eu primeiro procurei o Conselho Regional de Psicologia aqui de Ribeirão Preto, né, a subsede, falei com a conselheira se tinha alguma psicóloga trans no conselho, que ela conhecia, psicólogo ou psicóloga. E ela me apresentou uma psicóloga de São Carlos, a gente conversou por 1 hora, foi muito bom, mas ela já começou na clínica transicionada, já uma mulher trans. Eu falei, não, eu precisava de alguém que fez a transição durante. Por quê? Porque a gente sabe, né, Paulo, a gente lida com pacientes diversos, com situações, às vezes, muito delicadas. E me preocupava a minha transição gerar algum tipo de conflito para os meus pacientes. E aí eu descobri, vendo uma mesa redonda do CFP, por conta do Dia da Visibilidade Trans, 4 pessoas trans, 2 homens e 2 mulheres, todos psicólogos, e uma pesquisadora cisgênera. E aí eles falam sobre articulação, eu entro em contato, jogo o meu problema, pessoas vêm falar comigo, inclusive esse meu amigo Ernesto, falando sobre a experiência dele, ele é psicólogo escolar e ele fez a transição na escola, e é lindo, fofo, muito fofo ele contar a história. E aí eu falei, tá, então vamos lá, né? Então eu terminava a sessão,
e falava, olha, agora que a sessão terminou, eu tenho uma coisa para lhe contar que é minha, é muito pessoal, talvez eu nem precisasse contar, mas vai ser necessário porque você vai mudar uma transformação no meu físico. E aí eu contava o que estava acontecendo. E assim eu fiz sessão a sessão até conseguir dar conta de todos os pacientes que eu estava atendendo. E foi lindo, né? Toda vez que eu falo, eu me arrepio, me emociono, porque foi bonito, porque todos os pacientes permaneceram, todos me apoiaram no processo. Alguns ainda estão comigo, mesmo de alta, a gente dá alta, que eles querem continuar e tal. Acontece bastante. Acontece, tem alguns que sim, tem outros que não, tem outros que já não estão mais comigo, mas o processo foi tranquilo. Hoje em dia, as minhas divulgações já consta que eu sou uma mulher trans, e as pessoas que vêm sabendo, mas eu não conto mais, né? Não sinto mais essa necessidade. Às vezes surge um assunto tal, eu acabo falando sobre, e tranquilo. Mas, no fim, foi muito fluido, muito tranquilo. Da mesma forma, no trabalho na prefeitura, porque eu sou concursada, também foi muito tranquilo, inclusive com possibilidade de promoção. Eu, como psicóloga, fui convidada a ser coordenadora de direitos humanos, e depois o próprio prefeito me convidou para ser diretora da escola de governo, que é uma escola de capacitação dos funcionários públicos, né? E aí, estamos aí, né? Então, eu vejo que foi um processo, no meu caso, antes dele acontecer, em que eu fiquei muito tensa, mas depois que ele aconteceu, ele fluiu de uma forma muito bonita. Você se considera privilegiada? Me considero privilegiada, me considero. Eu acho que não é a normalidade. É o que a gente ouve. Da sociedade então, com relação a isso? Eu acho que é isso que eu falei, a gente está no momento de abertura, mas ainda existe muito preconceito. Mas o que eu senti em consultório, mesmo das pessoas que vieram, eu sinto que elas não têm um problema com o fato de eu ser uma mulher trans. Elas às vezes vêm justamente por conta na fantasia de que por eu ter transicionado, por eu ter uma autoestima boa, né, apesar de tudo que uma pessoa trans normalmente vivencia, elas acreditam, projetam em mim de que eu vou conseguir ajudá-las nas questões delas por conta disso. E aí tem um ponto que eu acho que é importante ressaltar. Tem algo mais de desnudar-se na frente de um paciente do que você revelar-se transexual? Não. É você revelar a sua intimidade mais lá dentro. Isso ficou tão fechado dentro de mim durante tanto tempo que, inclusive, a relação terapêutica passa a ser outra. Porque ele sabe que eu também sou vulnerável. Ela, ou ele, né, sabe que eu sou vulnerável, que eu vivo situações complicadas, que não é fácil existir, como não é fácil existir em muitos outros aspectos, não só na questão trans. Mas, hoje em dia, é uma condição que marginaliza por demais, por demais. Eu me considero uma privilegiada, e eu acho que eu só tenho esse privilégio porque eu me escondi no falso self, cisgênero e homoafetivo, durante muito tempo, que me deu condição de ter toda essa formação para poder, hoje, ser Rafaela. Mas se eu lá atrás tivesse transicionado, talvez eu não estivesse aqui como psicóloga, como diretora da escola de governo, falando com você. Talvez eu estivesse na rua me prostituindo, porque é o que normalmente acaba sobrando. Pela idade que você falou, nós somos praticamente mesma geração, né? Eu nasci em 67. Sim. E somos a geração da AIDS, vamos dizer assim. E a AIDS veio como uma pandemia que era um castigo divino, né? Era vista, a princípio, como um castigo divino aos homossexuais. Aos homossexuais masculinos. E o primeiro grupo que deixou de ser, na época era chamado, né, de grupo de risco, hoje, é importante dizer que hoje não existe mais essa denominação de grupo de risco. Eu acho que não é muito minha área, mas me parece que está como comportamento de risco a questão hoje, né? O primeiro, à época, chamado grupo de risco, que controlou
a infecção pela AIDS foi o grupo dos homossexuais masculinos, né? Então, há muita coisa envolvida nesse universo todo. E você tocou a questão de como que está a questão política hoje. Eu tenho um compromisso nesse meu canal de não entrar, não discutir política partidária, tá? Mas a gente não pode fechar os olhos do que está acontecendo. No social, há um movimento, digamos, institucional, né? Contra, falando de ideologia de gênero, etc., etc., um monte de coisa dita de forma errada, né? É importante as pessoas procurarem informação e saber de fato o que é. Agora, a sociedade em si, ela está seguindo esse modelo ideológico que estão colocando? Eu acho que a gente está como as conversas do Facebook, Instagram, Twitter ou coisa parecida, né? A gente está dividido. Acho que uma parte da população entende e compreende que existe uma diversidade, uma multiplicidade, está tudo bem. E uma outra parte da população entende que não. Você foi falando, não sei porquê. 50-50. Não é 50-50, mas que seja 10%. Esses 10% incomodam, né? É a mesma coisa do calo no pé, né? É só o dedinho, mas o corpo inteiro acaba sentindo. Então, por exemplo, uma criança trans na escola e ela precisa usar o banheiro. Vira uma discussão sem fim. E aí querem dar o banheiro do deficiente para a criança trans. Por que ela não pode ir no banheiro com o gênero que ela se identifica? Qual o problema? Sim. Escolas mais modernas hoje em dia já têm banheiros sem gênero. Uhum. Simplesmente com cabininhas lá particulares para cada um. Eu vou na minha cabininha e pronto. Qual é o problema de uma mulher trans ir no banheiro feminino? Qual o problema de um homem trans ir no banheiro masculino? Se eu, assim, do jeito que eu for entrar no banheiro masculino, imagina o que vai acontecer comigo, né? E o que eu posso fazer indo no banheiro feminino? Que tipo de perigo eu posso levar para as pessoas, né? É mais ou menos isso. Tem um documentário na Netflix, chama Reload, acho que é assim que fala em inglês, não lembro, que é Revelação. Recomendo que vocês assistam. Ele conta a história do cinema americano, da TV e dos seriados, ao longo da história, falando de como nós somos educados pela mídia para pensar e ter determinados comportamentos. Tem um filme, o Ace Ventura, gostava tanto do Ace Ventura, depois disso eu detestei o Ace Ventura. É uma cena que no final do filme ele beija uma mulher trans. Ou ele namorou ela, não entendo, não lembro mais direito. E no final ele descobre que ela era uma mulher trans. Ele vai no banheiro e pega um escovão, lava a boca, vomita, joga um monte de coisa dentro e tal, né? E depois vários outros filmes repetiram esse tipo de situação. Que é para dizer o quê? Beijar a minha boca é nojento. Beijar a minha boca é asqueroso. Né? E aí é esse tipo de pensamento que se tem hoje ainda, implantado aí na cabeça de cada um, de que uma pessoa trans, seja homem ou mulher, é uma pessoa digna de nojo, digna de ser colocada à margem, digna de não conviver na sociedade, né? Indigna, na verdade. Então, sabe? Aí você vai vendo como é que a gente se constitui enquanto sociedade, de como a gente acaba assumindo papéis que foram impostos para a gente. Né? O padrãozinho de que é um homem cisgênero heterossexual, machista, o que é o papel da mulher cisgênera submissa, né? Heterossexual e submissa, e por aí vai, mais um monte de coisas. Então é bem complicadinho. Então não está tão bom assim ainda não. Tem muita coisa ainda para que a gente pode falar hoje em dia. Então isso melhorou bastante. Por isso a gente precisa de democracia, né? Para todo mundo ter voz. Democracia, espaços, veículos para que a gente possa estar colocando isso tudo e transformando de fato essa sociedade, como diz o padre Júlio Lancelotti, colocar um colírio de transformação e libertação nos olhos.
né? A minha proposta desse canal é justamente essa. A gente não tem aqui nenhum caminho específico. O que nós estamos falando é saúde mental e uma sociedade saudável. Então, tem muitos programas. Não deixe de se inscrever no canal e acionar as notificações, porque sempre vamos ter programas com muito conteúdo como esses daqui. Como é que você vê a questão da saúde mental das pessoas que estão, de certa forma, envolvidas nesse universo da transexualidade? Nós temos várias questões, né? Quando a gente pensa na sociedade como um todo, a gente vive num mundo hoje extremamente opressor, né? Que exige produtividade, consumismo, um aceleramento da vida. Então, a gente já está num ambiente que nos adoece. Né? A gente atende em consultório e sabe disso. Quando a gente pensa nas pessoas trans, além dessas questões, a gente tem outras. Se a gente pensar a criança trans, o adolescente trans, o jovem trans, o adulto trans, e assim por diante, pensar nessas faixas etárias, em todas elas, eles vão passar por situações em que eles vão ser convidados a se retirarem dos locais ou mudarem o seu comportamento. Então, imagina você ter o seu pai e sua mãe falando que o que você é, em essência, está errado. Imagina você falar para uma criança que ela não pode ser o que ela se entende como sendo. Como é que fica a constituição desse ser? Ela já vai ser uma constituição que vai ser mais adoecida. Porque ela vai querer, ao mesmo tempo, agradar os pais, que são as pessoas que, teoricamente, estão ali para cuidar dela e tal, mas ela vai se desagradar. Eu falo que eu, por exemplo, só fiz a transição com 48 anos. Já vinha na minha cabeça já há muito tempo. Mas eu não pude viver uma infância trans, como menina, né? Hoje eu tenho bicho de pelúcia de unicórnio, chinelo com piercing de unicórnio, e outras coisas mais. Por quê? A minha adolescente, maquiagem, salão de cabeleireiro, né? E por aí vai. Por quê? Porque eu preciso vivenciar várias idades ao mesmo tempo. A terapia cognitiva comportamental nos traz muito isso, né? De poder ressignificar momentos e tudo mais. Então, acho que você, que de repente assume de uma forma mais, um pouco mais de idade, né? Não gosto muito da palavra tardia, porque nunca é tarde, mas que assume com uma idade mais avançada, lembrar de dar vazão para a tua criança que não pôde brincar com o que gostaria de brincar, para o seu adolescente que quis fazer isso ou aquilo. Acho que isso ajuda no processo. E aí tem as questões de enfrentamento do dia a dia. Como é que eu enfrento situações de bullying? Como é que eu enfrento pais e mães que não me acolhem? Como é que eu faço? Né? E aí, de repente, é aquele autocuidado, é achar pessoas que possam dar esse colo que você está precisando ali, é procurar um profissional de saúde mental, um psicólogo, uma psicóloga, um psicólogo, né? São coisas que a gente pode fazer para tentar diminuir o peso da coisa. Profissionalmente, eu falo que a gente tem que ser estratégico. Por exemplo, eu demorei para me assumir por uma série de questões. E entre elas, porque me preocupava muito a questão financeira. Quando eu consigo um trabalho conquistada, pronto, eu tenho o mínimo para viver. Eu não sou uma pessoa de grandes gastos ou coisa parecida. Eu vou lá, pronto, e agora eu vou ser Rafaela, porque eu tenho uma garantia. Então, são coisas para se pensar. E aí é interessante o profissional de psicologia para a gente poder elaborar juntos e pensar em estratégias de como vivenciar. Eu falo sempre para os pacientes que, assim, dentro do consultório, tudo é possível, tudo deve ser trazido, não deve existir julgamento. Mas a questão é o que eu faço com tudo isso para viver no mundo lá fora. Como é que estratégia a gente vai pensar para dar conta desse mundo lá fora que ainda não está preparado para a gente, que ainda nos oprime, que ainda nos mata, que ainda é extremamente violento. Eu enquanto um homem cis, né, eu não tinha medo de sair na rua à noite. Hoje eu tenho. Eu vejo um homem vindo em minha direção, eu tenho medo. Eu não tinha. Então, são situações que você passa a viver por estar num gênero que socialmente é considerado menos, quando, na verdade, isso é só uma falácia, né, que inventam para a gente. E aí a gente tem, esse é um outro livro, não li ainda, eu comecei a ler, é uma outra dissertação de mestrado, Vivências afetivos sexuais de mulheres travestis e transexuais. Essa é uma outra questão que gera muito problema de saúde mental, tá?
que é o quê? A mulher trans, a travesti ou a travestigênere, que é um termo que foi cunhado recentemente, mistura tudo, ela é enxergada socialmente como um objeto de fetiche. Sim. Só. De desejo sexual para poder vivenciar uma curiosidade ou um fetiche ou coisa parecida. Então, são corpos extremamente objetificados e não são dignos de afeto. E essa é uma questão que adoece, porque mulheres trans e travestis vivem muito na solidão. Todas? Não, não todas. Tem pessoas que conseguem ter relacionamento. Tem pessoas que se relacionam, inclusive, que a gente chama casal transcentrado. São duas pessoas trans, um homem e uma mulher, né? Ou dependendo da questão da orientação sexual, duas mulheres, dois homens trans, se relacionando, porque entende melhor o que a gente passa na pele, né? Por exemplo, quando eu decidi que eu ia ser Rafaela, né? Eu sou mulher, ponto. Só que ser mulher não é uma coisa imediata. Ele leva tempo. Leva tempo por conta da hormonização, que eu posso ou não fazer, não sou obrigada. Leva conta, inclusive, de eu me sentir reconhecida pela sociedade como sendo uma mulher. E aí a disforia e a não estar se sentindo adequada dentro do seu próprio corpo, ela aumenta muito, principalmente no primeiro ano de transição. Então, o primeiro ano tem que ficar muito atento em relação às questões de saúde mental, porque pode aumentar a depressão. Mas também tem pessoas que vivem o oposto e ficam muito melhores quando decidem transicionar, quando começam a tomar hormônio. Os hormônios também vão mexer com a questão das oscilações de humor, mas não é para todo mundo. Tem gente que não sente nada, tem gente que fica melhor. Cada caso é um caso, mas são questões que a gente tem que pensar, né? E aí, quando a gente pensa em todas essas idades e faixas etárias, a gente sempre vê que o problema são as relações sociais, com quem a gente está se relacionando, de como elas nos validam ou nos invalidam, de como a gente se sente amado ou desamparado, com desamor total, né? Se sentindo à margem mesmo. E aí você se sente muito só, muito solitária, tudo é muito difícil, né? É difícil conseguir um emprego, é difícil conseguir um amigo. E aí me perguntaram uma vez, o que você acha, no dia da visibilidade trans, me perguntaram, eu gravei um vídeo, o que você acha que você pode fazer para ajudar pessoas trans? Contrate pessoas trans, seja amigo de pessoas trans, se relacione com pessoas trans. Trate pessoas trans como um ser humano normal, sim, como qualquer outro, né? Então, o homem heterossexual não pode transar com uma mulher que tem uma genitália diferente, porque ele acha que ele vai ser chamado de homoafetivo, como se isso também fosse um demérito. Porque é como se tivesse total aversão a tudo que tem a ver com o feminino. Então, como se o modelo de homem fosse aquele, extremamente macho, né? O tal do macho alfa, agressivo, que vai, que faz, se conquista. E a mulher é aquela delicada que cuida dos filhos, mais submissa, que cuida da casa. Sim. Fugiu desse modelo, o homem começou a entrar em algumas coisas do feminino, ele vai ser tripudiado. Não tem muito jeito. É essa sociedade que a gente quer mudar. E não é um mudar para mudar o homem ou coisa parecida, mas o problema é que o homem acaba sofrendo problema de saúde mental por conta dessa rigidez. Exatamente. E tem uma outra coisa que você coloca, Rafaela, que nós partilhamos da mesma abordagem teórica, né, que é a abordagem cognitivo-comportamental. Ela tem uma pegada mais pragmática, mais prática, e, por exemplo, você esperou estar concursada para ter uma segurança de emprego, uma segurança profissional, para poder passar pela sua transformação, né? Desculpa, o termo é transformação. Eu acho que transição, não, acho que é transição só. Tá. Mas transformação tudo bem também, mas acho que transição é o que a gente mais acaba usando. Tá, então para você poder fazer a transição, você esperou essa segurança. Eu percebo, às vezes, não sei se você concorda comigo, que há um certo romantismo na questão da transexualidade e da transição. Esse romantismo sendo trazido pela mídia e pelas redes sociais, que eu acho que é a mídia mais poderosa que a gente tem hoje, né? Eu vejo assim, as pessoas só vão acreditar nesse romantismo se elas não mergulharem a fundo.
no que é se assumir trans num país como o Brasil. O Brasil é o país que mais mata por 13 anos seguidos no planeta, é o país que mais mata pessoas transexuais no planeta. Tá? A gente não está falando da América Latina, a gente não está falando das Américas, a gente está falando do mundo inteiro. É lógico que tem países que não têm dados estatísticos disso, entendo, mas independente disso, nós somos o país que mais mata há 13 anos, nós estamos na ponta. Então, existe muita violência contra as pessoas trans, principalmente as mulheres. No caso dos homens trans, existe o estupro corretivo, que é feito para colocar ele no lugar dele de fêmea, sabe assim? Então, é estupro corretivo. Se estupra para corrigir o homem trans. Entende? É nesse nível que nós estamos falando. Então, a gente não tem como romantizar uma situação dessa. Por mais que a mídia coloque, quem vai a fundo sabe que vai ter que enfrentar um monte de questões. Eu só dou conta, por quê? Porque o que eu recomendo para todo mundo? Rede de apoio. A gente precisa de rede de apoio. A gente precisa de amigos, a gente precisa de comunidades, então está inserindo em alguma coisa, que seja uma página no Facebook para você bater papo e entender um pouco. Você precisa da família, sim, junto com você. Todo mundo? Não dá todo mundo, mas tem uma tia, tem um primo, tem alguém ali que vai te ajudar. Mas você precisa de uma rede de apoio, porque o que a gente enfrenta não é bolinho, não é fácil, né? É você ser discriminado. Quanto mais passável pelo gênero que você está se identificando, menor vai ser a transfobia que você vai sentir. Mas quanto menos passável você for, maior vai ser essa transfobia. E aí, quando você não é, por exemplo, eu me considero razoavelmente passável, mas tem pessoas que não são tão passáveis assim. E elas vão sofrer muito mais do que eu. Passável é como eu me identifico como uma mulher trans. Então, a mulher cisgênera, para a sociedade, é o que é uma mulher. Quanto mais eu me aproximo dessa imagem da mulher cisgênera, também isso é questionável, tá? Porque as mulheres são também muito diversas. Tem mulheres com características mais masculinas, mais femininas e por aí vai, dentro do que a gente considera masculino e feminino hoje. Então, assim, quanto mais perto eu estou desse padrão de feminino da sociedade, menos questões de problemas, vamos dizer assim, eu vou ter. Quanto mais longe eu estou disso, mais problemas de transfobia eu vou sentir. É assim que funciona. Então, não dá para a gente tratar com romantismo um processo de transição. A gente precisa de rede de apoio, a gente precisa, sim, de atendimento psicológico, às vezes precisa, sim, de psiquiatra, precisa, se for fazer hormonização, de endocrinologista. Então, uma série de coisas, né? Não dá para a gente romantizar como se fosse aquela coisa. Eu tinha sonho de, quando eu era adolescente, eu inventava de que eu ia ter um anel, eu colocava, e quando eu colocasse esse anel, eu era uma mulher, e quando eu tirava esse anel, eu era um homem, ou o inverso, seja. Mas que ele me desse o poder de me transformar na hora que eu quisesse. Por quê? Porque para eu viver na sociedade, eu precisava ser menino, eu não podia ser menina. Mas para eu viver feliz comigo mesmo, eu precisava ser mulher. Então, a gente jogou fora o anel e a gente virou quem a gente é, independente da sociedade, hipócrita, preconceituosa. E por que hipócrita? O Brasil também é o país que mais assiste vídeo pornô de pessoas transexuais. E aumentou em 165% o acesso durante a pandemia. Rafael, a gente ficaria, acho que horas aqui. Mas o que você, para a gente concluir, assim, o que você falaria para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo? Eu acho que o que eu falei anteriormente. Primeiro, se você é uma pessoa cisgênera, que você contrate pessoas trans, que você seja amigo de pessoas trans, que você traga para perto. Que você não... são pessoas tão lindas, tão ricas. Eu, cada vez mais, estou dentro desse mundo, conhecendo pessoas de todos os lugares do país, né? De Salvador, de, sei lá, Porto Alegre, por aí vai. É um universo tão rico, de pessoas tão inteligentes, tão capazes, tão criativas, e a gente acaba perdendo por não contratá-las, por não ser amigo delas, por não estar próximo delas, né? Por não estar próximo de pessoas como eu. A gente tem muito que crescer enquanto sociedade se a gente acolher toda essa diversidade, a diversidade de pessoas trans. E se você é uma pessoa transgênera, travesti, homem trans, mulher trans, ou não binário, ou fluido, que você procure essa rede de apoio, que você saiba também que o seu corpo é um corpo político.
E você andando por onde você estiver, você está levando uma bandeira, não tem como não. Quando eu ando pelo Paço Municipal da Prefeitura, eu ando me sentindo empoderada, porque eu sei o que eu represento, estando ali, como numa agência bancária de produtor rural que eu sou cooperada, e ser a primeira mulher trans a ser atendida na agência. Né? Então, eu sei que cada vez que eu brigo com o atendimento de algum banco, de algum cartão, de alguma loja, para respeitar o meu nome e o meu gênero, eu não estou brigando só por mim, eu estou brigando por muitos. E isso todos nós temos que fazer. Brigar, lutar para que a sociedade se acostume. Porque nós estamos aqui e não vamos arredar o pé, não. Muito bem. Parabéns, aplausos. E nada, agradeço. foi uma delícia conversar, é o que eu te falei, a gente ficaria horas e horas, quem sabe a gente não faz o próximo programa, né? Tá, joia, estamos à disposição, Paulo. Eu quero te agradecer muito a presença aqui no programa e agradecer a presença de vocês que acessaram o canal e assistiram esse programa até o final. Deixe o seu comentário, vamos criar uma corrente de diálogo, como eu falei. E se você não está inscrito no canal, se inscreva para não perder e acione as notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado, até o próximo programa.